Irmãos, eu quero fazer alguma coisa nessa noite com o tempo que me resta. Podia ficar adorando, nem precisava pregar mais, podia ficar adorando. Deixa eu falar um pouquinho para você de fé. É sobre isso que nós estamos falando, sobre permanecer, sobre acreditar. Hebreus capítulo 2, aos Hebreus 2, Epístola aos Hebreus capítulo 2, verso 1. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção. Veja o detalhe do texto. Por isso é preciso que prestemos maior atenção. Outra versão diz assim: por isso é preciso que nos apeguemos com maior firmeza. Apegar com maior firmeza, ou prestar maior atenção às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Olha que forte. Primeiro versículo: por isso é preciso que prestemos maior atenção, ou que nos apeguemos com maior firmeza às verdades que nós temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Desviar, irmãos, não é cair no mundão afora e pintar o caneco. Desviar, irmãos, é sair do propósito. Todas as vezes que você se desvia do propósito de Deus para a sua vida, do propósito de Deus para a sua família, do propósito de Deus para a sua casa, do propósito de Deus para os seus negócios, todas as vezes que você sai daquilo que Deus projetou, nós estamos desviados, e podemos estar desviados na igreja. Lembra do texto da ceia? O Senhor fala assim: por isso há no meio de vós muitos o quê? Fracos, doentes, e não poucos os que dormem. E esses fracos e doentes, tudo isso é um sentido espiritual, porque não discerne o corpo, não discerne a missão, não discerne o permanecer no Senhor. E lembra, irmão, de domingo passado, que tudo tem a ver com o entendimento. Que aquelas mulheres foram no sepulcro, e Jesus havia falado a elas, repetidas vezes o quê? Que ele morreria, e ao terceiro dia ressuscitaria. Ou seja, ele venceria a morte, ele ressuscitaria. Só que já era o terceiro dia, e as mulheres vão ao sepulcro. Maria, outras mulheres foram ao sepulcro, depois Pedro foi ao sepulcro, e chegando lá o sepulcro estava vazio. E em vez de celebração, de júbilo, havia o quê? Pranto, choro. As mulheres desesperaram. Maria, que foi ao sepulcro, desesperou e disse: tiraram meu Senhor daqui. Ela viu um anjo e achou que era o jardineiro, e falou: seu jardineiro, se o Senhor souber aonde levaram, aonde o colocaram, me diga que eu vou buscá-lo. E ela chorava compulsivamente, até que Jesus falou para ela: Maria. E ela olhou e disse: mestre, é o Senhor. Ele falou: o próprio. Por que choras? Diga aos demais que eu ressuscitei. Aí sabe o que acontece? Ela foi e diz assim, e o seu semblante já não era mais triste. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Nós estamos fora da estação. Quando outro evangelista fala sobre o mesmo texto, o anjo diz assim para aquela mulher: porque procura entre os mortos aquele que vive. Porque procura entre os mortos aquele que está vivo. E elas choravam. Não era de se saber que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Não era de se celebrar porque ele venceu a morte, ressuscitou, que ele, depois de alguns dias, subiria ao Pai para se assentar na sua glória à direita do Pai, no trono que fora separado para ele desde a fundação do mundo.
Mas o que acontece, irmão? Entendimento. O texto diz, eles não entenderam, porque tinham uma expectativa. O que é expectativa? Expectativa, a palavra expectativa vem de esperar. Vem de esperar em algo que eu penso como será. Expectativa, irmãos, é o esperar, planejar como vai acontecer. Então na minha mente, no meu coração está tudo pronto, a forma como vai acontecer. E eu gero uma expectativa esperando que seja daquela forma. Mas aí, Wellington, acontece tudo diferente. Por quê? Porque o Senhor não está preso na minha nem na sua expectativa, Ele está preso na sua palavra. Aí Ele precisa nos desconectar da expectativa para nos conectar com a palavra. E aí quando Ele nos desconecta da expectativa, Daniel, Ele nos frustra. Por isso que a frustração é necessária, porque ela dói, mas desconecta da expectativa. A frustração, ela precisa ser gerada para nos conectar com a verdade de Deus, com a palavra de Deus, acerca do que Ele falou. E para isso que você vem num culto como esse. Ali a palavra ficava sendo liberada para aquelas mulheres, para aqueles discípulos que desceram no caminho de Emaús. A palavra era liberada para eles, e eles iam ouvindo a palavra e iam se reconectando com a verdade de Deus. A palavra te faz relembrar aquilo que você já esqueceu, e infelizmente nós esquecemos facinho demais. Está entendendo isso? Então, irmãos, aqui o Senhor diz, é por isso que é preciso prestarmos maior atenção, que nos apeguemos com maior firmeza. Está fraco, Deus está falando, está fraco. Se apegue com maior firmeza àquilo que você tem ouvido. Verso 2, porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. O que é isso aqui que a Bíblia está falando? Velha aliança, Antigo Testamento. O Senhor está falando lá atrás, a palavra que Ele transmitiu por anjos, pelos profetas, provou a sua firmeza, ou seja, Ele veio e provou a firmeza do povo. E todo desvio e desobediência receberam a devida punição. Verso 3. Como então, agora, na nova aliança, nesse novo tempo, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Olha que texto, irmão. E esse é o texto da nova aliança, do Novo Testamento. Carta de Paulo, cremos que foi Paulo, aos Hebreus. É leve? Negativo, não. Ah não, a gente não pode ser tão assim. A gente não é tão assim, a Bíblia é assim. A palavra de Deus, ela só tem um viés, só tem uma vertente. E ela não é crônica, não é conto, não é romance, não é comédia. É uma espada de dois gumes, que penetra entre juntas e medulas, faz separação entre alma e espírito, e coloca tudo no seu devido lugar. Está entendendo isso? Aí está dizendo aqui o texto: como escaparemos se hoje negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Então a salvação foi-nos confirmada por aqueles que antes de nós vieram e ouviram, obedeceram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuído de acordo com a sua vontade. Ah, meu Deus, precisamos então nos apegar ao que, irmãos? Com firmeza àquilo que o Senhor tem nos entregado. Quer ver um texto que me chama muito a atenção? Como eu sempre digo aos detalhes do texto, deixa eu achar aqui para você, porque eu estou construindo algo aqui nessa noite. Se não me engano, Evangelho de Marcos capítulo 16, verso 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, ou seja, no domingo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras:
quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele já ressuscitou. Ele não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Verso 7. E o verso 7 diz assim: vão e digam aos seus discípulos, vão e digam aos seus discípulos, ou aos discípulos dele, de Jesus, e a Pedro. Quantos discípulos Jesus tinha, irmãos? Jesus tinha 12, Depois Judas morre, ficam 11. Depois Matias entra no lugar, ficam 12 de novo. Mas se Jesus tinha 12 discípulos, por que Jesus falou apenas em um nome? Diga aos meus discípulos e a Pedro. Olha o tanto que isso chama atenção. Diga aos discípulos e a Pedro. O primeiro estudo que eu fiz sobre esse texto, irmãos, eu tinha 14 anos. E eu procurei um livro até achar que se chamava E a Pedro. E a Pedro. O que Jesus tinha com Pedro? Por que Jesus tinha 12 discípulos e poderia ter falado o nome de muitos outros, mas ele só falou o nome de Pedro? Diga aos meus discípulos, especialmente a Pedro, que eu vou adiante deles. Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Eu costumo dizer, irmãos, eu estou com isso escrito já há algum tempo e ainda não ministrei, mas eu queria ministrar com vocês um dia o que Jesus veio fazer, ou melhor, ficou fazendo na terra 40 dias antes de subir ao Pai. Jesus, ele foi crucificado, ao terceiro dia ele ressuscitou, só que ele não sobe logo após de ressuscitar, ele fica 40 dias ainda na terra antes de ressuscitar. Perdão, isso, antes de subir, ele ressuscita e fica 40 dias na terra antes de ascender. Essa aqui é o termo correto. Antes de ascender aos céus, depois da ressurreição, ele fica 40 dias na terra antes de ascender, antes de subir ao Pai. E uma das coisas que eu penso que Jesus tinha que fazer aqui, irmãos, que eu tenho certeza, era se encontrar com o Pedro. Porque ele disse, no dia que ele ressuscitou, diga aos meus discípulos e a Pedro. E depois ele vai ter uma conversa muito específica com Pedro, muito perto da sua ascensão. Então eu penso que ele estava criando o tempo, o momento de se encontrar com o Pedro, que seria, uma das peças ali, irmãos, sabe, importantíssimas no decorrer, na instauração, no start da igreja primitiva, que aconteceria ali, logo que o Espírito Santo descesse. Mas por que Pedro? Irmãos, Pedro era o homem que acreditava em tudo aquilo que Jesus dizia. Pedro era um homem, um dos discípulos mais velhos, ou o discípulo mais velho, e era um homem que era apaixonado por Jesus. Um homem como muitos de nós, ele era intempestivo, ele era muitas vezes, imediatista, era alguém que falava antes de pensar, era alguém que agia, às vezes, fora da sua razão. Ele era afoito, mas ele era apaixonado. E ele era um homem cheio de fé. Alguém que cria, alguém que acreditava, alguém que sabia que de fato Jesus era o Cristo, era o Filho de Deus e que algo aconteceria por intermédio dele. Algumas coisas vão acontecendo nas Escrituras, eu quero mostrar isso rapidamente para você, em Lucas capítulo 5,
A Bíblia diz assim, Lucas capítulo 5, verso 1. Certo dia Jesus estava perto do lado de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão, ou seja, é o Pedro, o Pedrão, e pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo, do barco de Pedro. Verso 8 diz: tendo acabado de falar, tendo acabado de liberar o seu sermão, Jesus olha para o Pedro e diz assim: Simão, vá para onde as águas são mais profundas. Em outra versão de Simão, lança-te ao largo, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçando-me durante toda a noite, não pegamos absolutamente nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. E o verso 10 diz: quando fizeram isto, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a romper-lhe, a rasgar. Sabe o que eu quero dizer para você? Aqui começa a história desse homem. Aqui começa a história desse homem com Jesus, porque é a partir desse momento que Jesus o chama. E é uma história, irmãos, tão emocionante, porque Jesus o encontra num momento de frustração, num momento de dor, num momento de tristeza, porque ele havia pescado toda a noite e não havia pescado absolutamente nada. Como eu falei para você, Pedro era pescador, Pedro vivia da pesca. E não era um pescador amador, ele era um pescador profissional. Pedro tinha, irmãos, não só um barco, ele tinha outros barcos, então ele tinha uma companhia pesqueira. Pedro pescava muitos peixes, pesca de rede, e vendia o seu peixe na cidade. Diz alguns escritos que até os fariseus, que até o sinédrio comprava peixes daquele pescador chamado Pedro. E diz então que numa noite de frustração, numa noite em que nada deu certo, numa noite em que eles não pegaram absolutamente nada, o que acontece? Amanhece o dia, eles estão lavando as suas redes e chega Jesus. E Jesus falou: Pedro, me empresta seu barco. Sabe de uma coisa, irmãos? Deus tem nos chamado a emprestarmos o nosso barco. Deus tem nos chamado, irmãos, a permitir com que Ele entre. Sabe que o barco é a minha vida, a sua vida. Deus tem nos chamado, irmãos, a permitir com que Ele entre na nossa vida, no nosso barco, mas que Ele assuma o leme, que Ele assuma, irmãos, o governo, que Ele assuma o controle. Ali o Jesus usou o barco de Pedro como um palanque, como um púlpito, afastado um pouco das águas, e ali Ele ministrou para multidões. E eu creio que naquela manhã muitas coisas ali aconteceram. Milagres, curas, sinais, maravilhas. Casamentos foram restituídos, filhos foram restaurados, doentes foram curados. Só que o Pedro está vendo tudo aquilo e está ali, irmãos, do lado dele. Quando Jesus acaba de falar, quando Jesus acaba de pregar, quando Jesus acaba de ministrar, ele olha para Pedro e o Pedro está triste. Sabe por quê? Porque Pedro viu muita gente ser abençoada, só que na vida dele nada ainda, diga comigo, ainda, nada ainda mudou. Sabe o que eu quero que você entenda, irmãos? Que ainda que você esteja triste, preste atenção, anote isso. Eu sei que você conhece essa passagem desde menino, mas deixa eu te explicar algumas coisas nessa noite. Ainda que você esteja triste, ainda que você esteja temeroso, duvidoso, olhando para o seu barco e vendo que algumas coisas não estão dando certo, ainda assim Deus pode usar o seu barco para salvar quem está perto de você. Ainda assim Deus pode usar a sua vida para abençoar quem está perto de você. Ainda assim Deus pode te usar como um canal de milagres, como um canal de maravilhas. Eu tenho falado isso aqui para você, irmão.
E algumas pessoas não dão crédito naquilo que sai do altar. Sabe que estamos acostumados a fazer, a olhar só a nossa dor, a olhar só a nossa crise, a nossa dificuldade, e a fazer de tudo para resolver a minha dor. Só que Deus tem falado: tira um pouco os seus olhos da sua dor e olhe para frente, olha para um lado, olhe para o outro, olha para trás. Existe gente precisando de você, do seu evangelismo, da sua atenção, da sua oração. Existe gente precisando da sua palavra de encorajamento, precisando do seu convite para me conhecer. E você, ainda que seu barco tenha algumas avarias, você continua sendo um canal para tocar outras vidas, para tocar outras pessoas, para alcançar almas. Então acaba aquele culto, acabou o culto, todo mundo foi embora feliz. O pai abraçando o filho e abraçando a esposa, e todo mundo feliz, porque haviam acontecido ali muitos milagres. Só que Pedro chora, e o Senhor olha para ele e fala: e aí, Pedro, como é que tá? Pois é, Senhor, tá, né? Todo mundo foi embora feliz, o Senhor usou meu barco. Só que a minha história continua a mesma. O Senhor falou: a minha história contigo ainda nem começou. A minha história contigo vai começar agora. E ele diz: a minha história contigo é no mais profundo. A minha história contigo é lança-te ao largo, vamos ao fundo. Diz assim: olha, o que eu tinha com a multidão era em águas rasas, o que eu tinha com o povo era em águas rasas, o que eu tinha com a multidão era em águas rasas, mas o que eu tenho com você, Pedro, é em águas profundas. Pega o teu barco e lança-te ao largo, vá às águas profundas, porque a pescaria que eu tenho para te dar, ela não acontece em águas rasas, somente em águas profundas. Você precisa de um maior envolvimento, de um maior entendimento, de uma maior renúncia. Você precisa entrar em um lugar onde a multidão não pode entrar. Deus tem escolhido pessoas para levá-las ao profundo com Ele. Deus tem escolhido pessoas para chamar de amigos, para chamar de intercessores, para chamar de atalaias sobre os muros. E para esses homens, irmãos, uma atividade rasa não funciona, é preciso ir ao fundo. Sabe o que Deus estava fazendo com esse homem? Vamos ao fundo. Chegou no fundo, Deus falou: lança a rede. Aonde? Aqui mesmo. Chegou ao lugar. Pedro falou: olha aqui, deixa eu te dizer uma coisa, eu sou pescador, sou filho de pescador, sou neto de pescador, pesco nesse lugar há 30 anos. Pesquei uma noite toda nesse lugar, não tinha peixe aqui. De manhã, com essa luz de sol, aí é que não tem mesmo. Eu vou dizer uma coisa para ti: Jesus Nazareno, pelas circunstâncias reais, pelas circunstâncias naturais, aquilo que tu me manda fazer é absurdo, porém, sob a tua palavra eu lançarei as redes. E ele fez, ele obedeceu. E sabe o que diz o texto, irmãos? Era tanto peixe, era tanto peixe, era tanto peixe, que ao puxar das redes, as redes começaram a se rasgar. E o Pedro está dizendo: Ele é o Messias. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus cria crises na sua vida para você ir a águas profundas. O que acontece é porque no meio das crises nós permanecemos nas águas rasas. Deus cria condições difíceis para nos levar ao profundo. E o profundo, como disse Deus pela boca da Hillary aqui nessa noite, o profundo é lugar de dependência. Se você, irmãos, não assumiu uma palavra e não deu um passo de fé, se você não resolver na sua vida, irmãos, depender e acreditar só nessa palavra, nenhuma circunstância em seu redor sustentará a sua condição. Porque se você é um amigo de Deus, se você é um profeta para essa geração, se você é um intercessor que foi chamado a ser posicionado como uma voz, como luz, Deus não vai te deixar no raso não, camarada. Pode tirar o cavalinho da chuva. Deus vai criar as condições para te levar para as águas profundas.
Ali era um lugar de dependência, sabe por quê? Porque Pedro ele teve que crer além das circunstâncias, além da realidade, além do natural, além da sua razão, além do que se falava para ele, além do que o coração falava, além do que a mente dele falava. Ele teve que vencer tudo aquilo para ficar somente com o que Jesus falava. Mas ele obedeceu. E sabe por que ali é o lugar de renúncia? Era tanto peixe, irmãos, que teve que chamar outros barcos para ajudá-lo. Eu sempre digo, o sucesso afunda mais do que o fracasso. Era quando ele prosperou, quando ele cresceu, que ele começou a afundar. Tem muitos homens na vida que sempre buscaram um lugar ao sol, e quando encontraram, começaram a afundar. Sabe por quê? O sucesso afunda mais do que o fracasso. Quando ele estava fracassado, mas estava vivo. Quando ele prosperou, só que ele estava morrendo. Deus te diz nessa noite, abre teu olho. Não troque nada, irmãos, pela palavra de Deus. Não troque nada pelo projeto de Deus na sua vida. Não há nada, eu disse nada, absolutamente nada, que pode tomar, irmãos, o lugar de Deus. E quando eu digo Deus, não é só Deus no céu, eu digo Deus na terra também. O propósito dele. Nós não podemos negociar aquilo que é inegociável. Ali era um lugar de tanta renúncia, porque quando ele chega na praia, e ele teve então a maior colheita de toda a sua vida, ele teve a maior pesca de toda a sua vida, ele nunca viu tanto peixe na vida. Sabe o que era aquilo? A pescaria dos sonhos da vida de um grande pescador. Talvez ele pescou em um dia, melhor, em algumas horas, o que ele nunca pescou na vida dele inteira. E naquele momento que ele falou, agora deu certo, agora fiquei rico, agora prosperei, agora eu abro meu negócio, agora ninguém me segura, agora isso, agora aquilo, o Senhor falou, larga tudo e siga-me. Essa hora que você diz amém. Difícil, né, irmão? Né? Difícil de dizer amém, né? Difícil de dizer amém, porque o Senhor falou, agora larga tudo e vem. De agora em diante eu te farei pescador de almas, não mais de peixes. Você está entendendo? Está entendendo isso? Pedro, você pescava o peixe vivo e depois tinha que entregar ele morto, não é? Os fregueses entregavam ele morto. Agora, Pedro, eu te chamei para você pescar peixes mortos, mas depois você me entrega eles vivos. Eu mudei uma chave no seu espírito que tem o potencial de fazer coisas sobrenaturais. Você pescava peixes vivos e me entregava mortos. Agora você pesca peixes mortos e me entrega eles vivos. Você está entendendo isso? Larga tudo. Então, irmãos, o Pedro ele foi desafiado a pescar quando não tinha peixes e pescou. É por isso que Jesus o amava de uma forma diferente. Não estou dizendo que era mais ou que era menos, mas era diferente. É por isso que diga aos seus discípulos e a Pedro. Porque, irmãos, ele foi desafiado a pescar onde não tinha peixes. E pescou. Lembra do texto que nós lemos aqui? Mateus 17, 24. Joga ali para nós. Quando ele chega em Cafarnaum, foi o texto das ofertas dessa noite. Mateus 17, 24. Vai dizer, quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos das 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga imposto do templo? Ele disse, sim, ele paga. Quando Pedro entrou na casa, Jesus falou primeiro, perguntou para ele: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos, impostos? De seus filhos ou dos outros?
Pedro responde: dos outros. Disse Jesus: então os filhos deveriam ser isentos, mas se cobraram você para não escandalizá-los, vá ao mar. Vá ao mar. Para não escandalizá-los, vá ao mar. Jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar. Abra-lhe a boca. Você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pague e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Irmão, estou lendo. Vamos dar prosseguimento aqui. Põe esse versículo: mas para não escandalizá-los, vá ao mar, jogue o anzol, tire o primeiro peixe, isso, para pagar o meu imposto e o seu. Já falamos sobre isso aqui, mas deixa eu te dizer mais uma coisa. Jesus e seus discípulos, irmãos, eram uma companhia de milagres. Todos os seus discípulos tinham menos de 30 anos, só Jesus e Pedro tinham há mais de 30 anos. A maior idade dos judeus eram 30 anos. E aqueles discípulos ainda não pagavam o imposto do templo por terem menos de 30 anos. Então eles entraram, toda a companhia de Jesus, ele e seus discípulos, só que só cobraram o imposto de Jesus e de Pedro, porque eles eram os mais velhos. Jesus, o mestre, e Pedro, seu discípulo, e ele tem essa situação agora. Esse imposto, irmãos, era o imposto para a manutenção do templo. O templo nessa época chamado Templo de Herodes. Aquele templo eram ruínas do que tinha sido lá, né, desde o tempo de Salomão, aquilo que ficou para trás. A história conta, né, dos templos que vieram. E aquilo que ficou e depois foi restaurado por Herodes, foi modificado por Herodes, e existia então um imposto para a manutenção desse templo. Jesus diz: se somos judeus, não deveriam pagar por este templo, né? Os estrangeiros que deveriam pagar, mas se isso é estabelecido sobre nós, então, para que não escandalize ninguém, nós vamos pagar. Eu já falei para você o que representa aqui o anzol, o que representa a vara. O anzol representa a sua profissão, o seu serviço. O anzol representa a sua ferramenta de trabalho. Pedro era pescador. O mar representa, irmãos, o comércio. Representa as atividades dessa vida. Jesus mandou ele ir até o mar e enviou um peixe para ele, um peixe premiado, que só Jesus poderia mandar. Só Jesus poderia trazer aquele peixe. Uma pescaria comum, qualquer pescador pode fazer, mas pegar um peixe com 4 dracmas, né, com uma moeda de 4 dracmas na boca, só Jesus poderia dar aquele peixe a Pedro. Agora, sabe o que eu quero dizer para você? Pedro foi desafiado por Deus. Olha o que Jesus vinha fazendo para ele. Lá na pesca maravilhosa, no primeiro contato dele: vem, pesca sem ter peixe. Ele pescou. Segunda ação na vida de Pedro: larga tudo que tem e segue-me. E ele seguiu. Terceiro momento, né? Não necessariamente em sequência, mas um terceiro momento na vida de Pedro, o Senhor diz assim para ele: paga sem ter dinheiro. E ele pagou. Está entendendo isso? Paga sem ter o recurso. Creia que você pode se manter correto na sua vida, apesar do recurso. É só você confiar em mim, ele nunca vai te faltar. Você está entendendo isso? Pedro, irmãos, está num processo com Deus. Nesse primeiro processo, um processo de fé. Pesque onde não há peixe. Ele pescou não na sua convicção, mas ele pescou na palavra. Depois, o segundo momento, um momento de renunciar. Deixa tudo e segue-me. Vem Pedro com Jesus. Um terceiro momento, o Senhor diz para ele: paga sem ter como pagar. Nós temos uma dívida, nós temos uma conta, mas não temos como que pagar. E o Senhor diz: é claro que temos como que pagar. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite, irmãos? Nenhum filho de Deus ficará devedor a ninguém. Sabe por que você deve? Porque você não recebe, não diz amém, Jesus.
É comigo, faz comigo. Todo filho de Deus não será devedor de ninguém. Basta que você confie nessa palavra. Você não deverá a ninguém, irmãos, porque a palavra de Deus diz que Ele nos chamou para ser cabeça e não cauda. A Bíblia diz: se quiserdes e me ouvirdes, comerás o melhor dessa terra. E sabe o que é isso aqui, irmãos? Não é palavra motivacional de coaching, não. Sabe o que é isso aqui, irmãos? É a palavra do Senhor Jesus. E aí, Senhor, nós temos uma dívida e nós não temos como pagar. Deus está falando com você aqui nessa noite. Eu tenho certeza absoluta que existem pessoas aqui com dívidas. Existem pessoas aqui que têm dívidas a serem pagas, e nesse momento a sua realidade é: não tem como pagar. Eu quero dizer para você: se apegue na sua verdade. O Senhor te diz: há como pagar. O Senhor te diz: você precisa entrar num lugar, irmãos. Lembra do que falamos do mundo invisível? Acesse pela fé as palavras de Deus para a sua vida. Entre num lugar, irmãos, onde você usa as ferramentas que o Senhor está te dando, e pela fé você acessa aquilo que Deus já deixou liberado para ti. Ele foi desafiado a pescar onde não tinha peixe, pescou. Ele foi desafiado, irmãos, a pagar quando não tinha recurso, e pagou. Ele foi lá, pegou o peixe, tirou a moeda, foi lá e pagou. Por quem? Primeiro ele pagou o imposto do Senhor, e depois pagou o dele. Você está entendendo isso? Aí eles tocam o barco, literalmente eles tocam o barco. Literalmente eles tocam o barco numa noite, numa madrugada. Já pregamos isso esses dias aqui também. Uma madrugada, irmãos, fria, de tempestade, de raios, de trovões. Estão lá os discípulos. À meia-noite, na parte mais escura da noite, eles estão açoitados pela tempestade, e Jesus vem caminhando por sobre as águas. Quando Pedro vê e olha, está todo mundo atemorizado. Jesus diz: não temas, sou eu. E Pedro disse: és tu? Se és tu, manda-me ir ter contigo. E Jesus falou: come on, venha. Pedro foi desafiado a caminhar quando não tinha acesso, e caminhou. Pedro foi desafiado, irmãos, a andar aonde não tinha alicerce, e andou. Lembra que falamos aqui? Ele não anda sobre as águas, ele anda sobre a palavra. A palavra de Deus, irmãos, é alicerce. A palavra de Deus é fundamento. A palavra de Deus é ponte. A palavra de Deus, irmãos, é uma pavimentação para que você possa pisar nela e você não afunda. Aí você pode andar onde você quiser. Se você tem a palavra, é sobre a palavra que você está andando. Foi sobre a palavra que ele pescou, foi sobre a palavra que ele andou, foi sobre a palavra que ele deixou o que tinha que deixar. O que eu quero falar para você nessa noite é que tudo que iremos fazer nessa vida depende de uma palavra. E se você tem essa palavra, irmão, mergulha nela, está tudo certo. E a fé que eu preciso ter não é a fé para conquistar os meus sonhos, é a fé, irmãos, para andar nos sonhos dele. Não é a fé para escrever a minha história, é a fé para viver a história que ele escreveu para mim. Você está entendendo isso? Tudo que Pedro fez, irmãos, fez baseado em uma palavra do Senhor. Quando Jesus diz: vem, agora ele pode ir. Deixa eu te contar uma coisa. Pedro foi. No decorrer do caminho, irmãos, ele olhou para as circunstâncias, tirou os olhos de Jesus e afundou. Pensa, Pedro andando sob a palavra, Pedro andando na fé. Foi o único homem nessa terra que, juntamente com Jesus, venceu toda a gravidade e andou sobre o mar. Mas eu penso, irmãos, nos discípulos do barco olhando um para o outro e falando: esse é trivia desse Pedro, hein? Esse Pedro. Ou você acha que eles estavam tudo orando? Vai, Pedro,
Eu acho que não. Ou você acha que eles estavam tudo lá, vai Pedro, vamos orar para o Pedro chegar lá em Jesus, vamos interceder, vamos adorar, olha que tremendo, nosso amigo, nosso condiscípulo está andando sobre as águas, aleluia. Eu acho que eles estavam tudo olhando assim, falando, não sei não, hein, Pedro é abusado, e o Pedrão não foi mesmo, olha lá rapaz, como é que está indo? E quando afundou, eles ainda falaram, eu sabia que ia dar ruim. Irmãos, infelizmente isso é. Mas sabe de uma coisa, irmãos, quando ele foi afundando, ele foi já descendo com a mão erguida assim, ó. Quando ele foi afundando, ele foi descendo com a mão erguida e começou já a gritar assim, Senhor, socorre-me. E antes que ele afundasse, se você for ver o detalhe do texto, ele não afundou. E começando a afundar, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o grande Yahvé, o pegou pela mão e o levantou, o colocou de pé do seu lado e falou, continue caminhando na minha palavra, ela será segurança para ti. Pega o detalhe do texto, e começando a afundar, Pedro grita, Senhor, socorre-me. Jesus dá 2 passos, pega ele pela mão, o levanta e o põe de pé novamente. Você está entendendo isso, irmãos? Sabe de uma coisa? Os discípulos ficam quietinhos de novo, murchinho, e dizendo, ele foi e voltou. Sabe o que acontece? Para sempre, irmãos, para sempre, para sempre. Depois desses dias, Pedro contava a sua própria história, Pedro contava o seu testemunho, Pedro contava a sua experiência, e os outros 11 contavam a história de Pedro. Entenderam? E os outros 11 contavam a história de quem? De Pedro. Eu tive um amigo que caminhou sobre as águas. Você quer contar a sua história, você quer viver a sua experiência, você quer contar a história de alguém que você conhece, você quer contar a história de alguém que você assiste, de alguém que você ouve. Tem as suas histórias, tem os seus processos. Vença, irmãos, aquilo que o Senhor está te entregando. Amém? E Pedro, passando desse momento, ele tocou o barco. Quero ler um texto aqui, e nós vamos estar orando. Lucas 22, verso 7. Diz assim o texto. Lucas 22, 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo, vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Jesus enviou Pedro e João, vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que preparemos? Perguntaram eles. Então Jesus responde, ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um cântaro de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. Digam ao dono da casa, o mestre, o Senhor, pergunta, onde é o salão de hóspedes, do qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram, encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa. O texto diz, irmãos, onde nós lemos aqui, verso 8, Jesus enviou Pedro e João, dizendo, vão preparar a refeição da Páscoa. Pedro mais uma vez pergunta assim, Jesus, como é que eu vou saber? Onde eu vou preparar essa refeição? Qual é a casa? O que eu faço? Jesus falou assim, entre na cidade
E quando você entra na cidade, você vai encontrar um homem que carrega um cântaro de água. E Pedro olhou para João, e João olhou para Pedro, e os dois olharam para Jesus, porque, irmãos, homens não carregavam um cântaro de água. Se você for pegar o contexto aqui desse texto, era perto de um poço. Naquele poço existia a tirada de água do poço. Isso acontecia geralmente bem no início do dia e depois no findar da tarde. Quando a gente fala de João capítulo 4, daquela mulher samaritana, você vai ver que ela estava numa hora no poço em que não se tirava água. Naquele momento que ela estava ali, ela foi para ter um momento de privacidade. Por quê? Porque era uma prostituta e ela não queria se encontrar com outras mulheres no poço. Então ela vai no momento de sol quente, de sol a pique, onde outras mulheres não estariam lá. Por isso que Jesus consegue encontrá-la sozinha no poço e conversar com ela. Porque tirava-se água no poço. Isso é a rotina, é a cultura dos hebreus, no início do dia, enquanto o sol forte não sai, e no cair da tarde. Então ali era o momento do poço, ali era o momento, os horários de se mover com os cântaros de água. E Jesus diz assim: você vai lá e encontra um homem carregando um cântaro de água, ou seja, um homem foi buscar água no poço. Isso era algo que não acontecia. Irmãos, encontrar um homem com um cântaro de água buscando água no poço era como encontrar uma agulha no palheiro, era como encontrar um mosquito albino. Era algo que dificilmente aconteceria. Só que Jesus levou aqueles homens, especialmente Pedro. Sempre, irmãos, testou a vida desse homem. E o Pedro olhou para João, e João olhou para o Pedro. E Pedro falou assim para João: olha, vamos lá. Esse é o homem que fala que quando tem peixe onde não tem peixe, o peixe está lá. Esse aí é o homem que diz que tem moeda na boca do peixe, e a moeda está lá. Então, com certeza vai existir um homem que no momento de tirar a água, ele estará carregando um cântaro. E eles entram na cidade, irmãos, e observando, eles encontram um homem. Quantos homens poderiam existir? Encontram um homem carregando um cântaro de água, porque só de fato existiria um homem que carrega um cântaro de água no meio da cidade. E o Senhor falou: vá, siga-os, chegando na sua casa, pergunte para ele aonde é o salão. Olha só, vá até a casa dele. Quando chegar na casa dele, pergunte onde é o salão que o mestre vai fazer sua última refeição com seus discípulos. Você está entendendo isso? Os detalhes do texto, irmãos, falam tanto para nós sobre a fé que precisamos ter. E mais uma vez, a fé de Pedro foi alicerçada, a fé de Pedro foi trabalhada. Eu queria nesses dias, já temos falado disso há algum tempo, levar você, irmãos, a esse lugar, a um lugar de confiança, a um lugar de crer em uma forma inabalável. Queria que você projetasse aqui para mim um texto. Te amo, Jesus. Louvo o teu nome, Senhor. Tiago capítulo 1. Tiago 1. Tiago 1, verso 2. Meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. O que eu entendo quando eu leio esse versículo? Pois vocês sabem, ou deveriam saber, que a prova da sua fé produz perseverança. Diga assim comigo: a minha fé precisa ser provada. Então, irmãos, a prova da minha fé produz perseverança. A medida de fé que foi entregue a nós, ela cresce. Falamos disso aqui na escola.
A medida de fé que foi entregue a nós, ela cresce. A fé é como um músculo. Se você exercita um músculo, ele cresce. A medida de fé que o Senhor nos entregou, ela cresce. Então está dizendo, essa fé ela precisa crescer e ela precisa ser provada ou comprovada. Por quê? Porque a fé comprovada produz perseverança. Próximo versículo. E a perseverança deve ter ação completa. E a perseverança deve ter ação completa, ou seja, a perseverança que é produzida também precisa ser comprovada. Então, a fé comprovada gera perseverança. Terminou o processo? Não. A perseverança comprovada produz o quê? Maturidade e integridade, para que não lhe falte coisa alguma. Esse é um versículo, irmão, para você fotografar e colocar na porta da geladeira, na porta do quarto, e entender: a minha fé precisa ser comprovada. Quando a minha fé é comprovada, ela gera perseverança. Aí acabou o processo? Não. A perseverança precisa ter ação completa. A perseverança precisa ir até o fim, irmãos. Perseverança fala de permanência. Quando você permanece, e isso só acontece pela fé comprovada, quando eu permaneço, isso gera em mim o que? Integridade e maturidade. De forma que diante do Senhor não me faltará coisa alguma. Eu quero dizer para você que Jesus falou aos seus discípulos. Jesus falou àquelas mulheres: diga aos meus discípulos e a Pedro que eu vou adiante deles para a Galileia. Nos finais dos dias, ao fim desses dias que Jesus permaneceu na terra, irmãos, ele vai até o mar e o Pedro está lá pescando. O último capítulo do livro de João, do Evangelho de João, nos conta essa história. E Pedro volta a ser pescador de peixes e deixa de ser pescador de almas. E quando eles estão lá pescando, um ciclo na vida de Pedro se repete. Ele está jogando lá, a rede não pega nada, joga a rede, não pega nada, joga a rede, não pega nada. Sabe, ciclos que se repetem na nossa vida, na nossa história. Ele deixou aquilo que Deus o mandou fazer, ele deixou o propósito que Deus o havia estabelecido, e ele volta para a pescaria. Sabe qual é o problema? Postei até isso essa semana. O problema, irmãos, não é tropeçar na caminhada, o problema é se tornar uma pedra de tropeço. A Bíblia diz assim: ai dos escândalos, ai por meio daqueles no qual os escândalos da fé são estabelecidos. Então, irmãos, um escândalo da fé é estabelecido não é por quem traz à tona, é por quem comete. A igreja precisa entender isso. E o que está sendo dito? O que está sendo dito? Nós precisamos permanecer. Pedro, com tudo aquilo que ele viveu, ele tropeçou e se tornou uma pedra de tropeço. Eu quero terminar isso aqui com esse lugar de entendimento, para que você saia pensando nisso. Pastor, eu posso me mover no dom e não manifestar o fruto? Sim, é exatamente o que estamos falando na escola de quinta-feira. Quem lembra do candelabro? O candelabro da escola de quinta-feira. O candelabro, a menorá, que ficava no santo lugar. 3 hastes para cada lado e uma no meio. A haste do meio representa o Cristo. As 3 hastes que saem do Cristo e representam a ação do Espírito Santo, representam 9 dons e 9 frutos do Espírito. É o equilíbrio entre poder e caráter. Pedro, irmãos, ele era muito afoito. Pedro, ele tinha fé. Pedro, ele tinha motivação. Pedro, ele tinha empolgação. Mas faltava para ele, irmãos, entendimento. Faltava para ele prática.
A fé que ele tinha que ser comprovada. Para quê? Para gerar perseverança. E para quê? Para gerar maturidade e integridade. Pronto. Pedro precisava ser levado por Deus a esse lugar de maturidade e integridade. Por isso que quando Jesus morre, ele cai. Quando Jesus é crucificado, ele cai. E quando ele cai, ele arrasta os discípulos juntos. E ele está lá pescando e tem discípulos pescando junto com ele. E quando Jesus o chama, lá da praia, joga do lado direito. Jesus começa a dizer assim, mais à frente. Ei! Eles estão pescando e não pescam nada, não pescam nada. E um homem na praia começa a dizer, vai avante, um pouco mais profundo. Lembra que aquilo que eu tenho com vocês não é possível em águas rasas. Vão de novo ao fundo. E quando eles chegaram no lugar, o Senhor falou, lança a rede aí agora. Lança do lado direito. E quando eles lançaram, irmãos, ó o peso, os peixes estão aqui. Aí Pedro começa a chorar. Sabe, irmãos, Pedro está ali, João está lá com ele. E eles entendem, é ele. Aquele é o Messias. Ele ressuscitou, já havia deixado o sepulcro, e aqui está ele diante de nós. Ele veio nos buscar, ele veio nos restaurar, ele veio nos reposicionar dentro daquilo que nós precisamos ser e fazer. Ele não subiria ao Pai sem antes nos reposicionar na nossa missão. Sabe o que acontece? O Pedro, irmãos, olha que interessante, detalhe do texto. Todo mundo que vai mergulhar na água geralmente tira a roupa, né? Se você tem uma camisa, você tira para não molhar e pula. Pedro põe a roupa. Pedro põe a roupa, põe a capa e lança-se no mar. Por quê, irmãos? Porque ele ia sair daquele lugar a nado. A embarcação estava lá cuidando dos peixes e ele foi nadando até a praia dizendo, eu preciso encontrar o meu Senhor. Quando ele se assenta com Jesus na praia, uma fogueira, olha só, uma fogueira, de um lado Jesus, do outro Pedro, a fogueira ali, aquelas brasas, e Pedro se lembra da última vez que ele havia se sentado do lado de uma fogueira para se esquentar lá no pátio do sumo sacerdote, lá no pátio da casa do sumo sacerdote, ali exatamente onde ele traiu Jesus. Do lado de uma fogueira, no pátio do sumo sacerdote, por 3 vezes, antes do cantar do galo, ele negou a Jesus. Disseram para ele, tu és aquele que andava com ele. Não, não sou. Tu é um dos discípulos de Jesus. Não, não sou, vocês estão enganados. O teu falar te denuncia. Tu fala igualzinho os cristãos. Ei, o teu falar tem que te denunciar, irmão. O teu falar tem que te denunciar. Você tem que falar das coisas do reino, tem que falar das coisas do rei. Aquilo que tu fala te denuncia. Tu és um dele, não sou. Quando ele diz não sou, irmãos, o galo toca, ou o galo canta. Eu falei o galo toca, irmãos, porque tem uma afirmação rabínica que diz que esse galo não era um galo de fato, era uma sirene, era o toque de uma buzina que tocava lá geralmente. Então existe um estudo que fala sobre isso. Mas independente, irmão, se era buzina, se era sirene, ou se era o animal, o galo, galináceo cantando, ele entra naquele lugar de crise, de arrependimento. Por quê? Porque ele lembrou que Jesus havia dito isso a ele. Antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. 3 vezes o galo cantou. Agora Jesus está lá, debruçado na fogueira, a brasa vermelhinha. Aquela fogueira serve para aquecer o coração de Pedro, as suas memórias. Novamente diante da fogueira, lá ele negou 3 vezes. Aqui por 3 vezes Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Quantas vezes ele negou? Quantas vezes Jesus pergunta? Detalhe desse texto, irmãos, é que a palavra amor no grego, ela não é como no português, tudo é amor. Amor só tem uma interpretação. Existem 5 palavras no grego para a palavra amor. Por isso que Jesus estava perguntando para ele assim, olha, Pedro, tu me ágape,
O amor que Jesus estava perguntando, o original grego dessa mensagem é: Pedro, tu me ágape, ou seja, tu dá a tua vida por mim. Pedro, tu dá a tua vida por mim? E ele respondia: tu sabes que eu te filéu, tu sabes que eu te admiro, tu sabes que eu gosto de você. Aí Jesus perguntou de novo: Pedro, tu me ágape? Eu não estou perguntando se você gosta de mim, eu estou perguntando se você dá a vida por mim. Isso saiu da sua própria boca. Lá atrás, você disse que todos os discípulos poderiam me negar, mas tu estarias prontos a morrer comigo, tu estaria pronto a ir para a cruz comigo. Então eu te pergunto agora, Pedro, tu me ágape, daria tua vida por mim? E ele responde: eu te filéu, ou seja, eu te admiro. Aí, a terceira vez que Jesus pergunta, Pedro, quando Jesus pergunta a terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me filéu, tu gosta de mim? Ele fala: sim, Senhor, tu sabes que eu gosto de você. Ele estava afirmando para Jesus: tu sabe que eu bem queria dar minha vida por ti, mas ainda não consigo. E o Senhor falou: levanta, a partir de agora tu conseguirás. A partir de agora eu estou girando uma chave no teu espírito. Antes, quando tu era novo, tu decidias o que querias fazer. Chegará o tempo, quando tu for velho, que te levarão pela mão, e tu não terás mais domínio sobre tua própria vida. Sabe o que ele estava dizendo? Olha, no final da sua vida tu não temerás mais a morte, tu morrerás pelo meu nome, e eu te digo: apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que acontece aqui, irmão? Jesus estava dando para Pedro uma chance de quê? De recomeçar? Sim, ele havia pecado, caído, o Senhor o chama para recomeçar. Então o Senhor deu uma nova chance de viver? Não, o Senhor deu uma nova chance para ele morrer da forma correta. Olha o tanto que isso é sério. João, o discípulo que nessa conversa eles citam o nome de João, porque as pessoas estavam dizendo que João não morreria, João teria vida eterna. Por quê? Porque, irmãos, quando Jesus foi preso, foi crucificado e foi ao Gólgota, o único discípulo que estava lá foi João. Todos os outros sumiram, se esconderam. Então João entregou de fato a sua vida, o discípulo do amor entregou a sua vida. Então João já tinha morrido, João já tinha se dado à morte. Não pegaram ele, mas ele não estava mais nem aí se iam pegar, prender, matar. Por amor a Jesus ele fez o que tinha que fazer. Agora os outros discípulos escaparam, e há algo que influenciou esses outros discípulos, chama-se Pedro. Aí Jesus chama Pedro e diz assim: eu te reposiciono para que tu faças como João fez. João já morreu, eu te dou uma nova chance, não para viver, mas para morrer do jeito certo. E lembra que Jesus falava para ele: quando te converteres, apacenta os teus irmãos. Sabe que irmãos que eram esses irmãos? Os discípulos de Jesus que estariam com ele. O Senhor disse assim para ele: a partir de agora eu estou comprovando a sua fé. Vem perseverança, eu vou comprovar a sua perseverança. Vou te liberar maturidade e integridade. A partir de agora você tem autoridade para ministrar sobre seus irmãos. Apacenta os seus irmãos, apacenta os outros discípulos. Você é o mais velho deles. Não dê mais mau exemplo, não vacile mais na fé. Eles dependem do seu posicionamento, eles têm uma referência em você, ainda que serão cheios do Espírito Santo. Nesse momento, irmãos, João se levanta para se tornar algo na vida dele, para entrar no seu ministério, naquilo que tinha sido chamado, como nenhum outro homem fez. João é o único dos discípulos que numa pregação que ele fez, 3.000 homens se converteram de uma vez só. João é o único dos discípulos que ele não precisava orar pelos enfermos, ele passava e a sombra dele curava as pessoas. Você consegue entender o que é isso? Sabiam que Pedro estava na cidade, colocavam os doentes,
colocavam os doentes nas calçadas, e a sombra do Pedro passava sobre os doentes e eles eram curados. Sabe por quê, irmãos? Porque ele acreditava em tudo que Jesus dizia. Ele era o homem que, quando não tinha peixe, ele pescou. Na maior pescaria que ele teve, ele deixou tudo que tinha e seguiu Jesus. Quando não tinha caminho, ele caminhou. Quando não tinha dinheiro para pagar, ele pagou. Nenhum desafio colocado na vida desse homem parou. Tudo que Deus colocou na mão dele foi para frente. Sabe o que eu quero que você entenda? Que o Senhor vai nos capacitar. Independente, irmãos, da fragilidade que ainda existe no nosso ser, das dificuldades de respostas que nós temos para dar, o Senhor, irmãos, não concluiu a sua obra em nós. Existe algo a ser feito nas nossas vidas e Ele não vai parar até que termine. Eu queria dizer para você, não pare o que Deus resolveu fazer na sua vida. Não aborte o projeto de Deus para a sua história. Não aborte o projeto de Deus para a sua família, irmãos, deixando de crer. Lembre-se desse homem chamado Pedro. Ele sempre acreditou em tudo que Jesus dizia. Então, quando Jesus ressuscitou, falou: preciso ter um papo com Pedro, porque ele é o cara que precisa dar o start em tudo aquilo que eu vou construir. Porque ali crê, ali precisa ser, sabe, ele precisa ser lapidado, mas é um homem apaixonado por Jesus. Que isso seja encontrado em todos nós, que todos nós tenhamos esse lugar, irmãos, de ser lapidado, que a gente se coloque nesse lugar de ser lapidado, mas que sejamos apaixonados por Jesus, crendo em absolutamente tudo que Ele falou, acerca da sua família, da sua casa, acerca do seu chamado, acerca dessa cidade, em nome de Jesus. Amém?